Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje é 23 de junho de 2025. E nesse horário das 16 horas, nós estudamos essa obra, O Livro dos Espíritos, né? Essa publicação de Allan Kardec. Assim, nós estamos estudando a terceira, capítulo 3 da Lei do Trabalho. E hoje nós vamos começar a estudar a questão 684 de O Livro dos Espíritos. Mas antes da gente iniciar, vamos fazer uma pequena prece, né? Rogar a Deus que nos abençoe, que nos fortaleça, que nos envolva com a sua infinita misericórdia, para que todos nós possamos continuar nossa caminhada, buscando melhorar, buscando nos aproximarmos do Senhor, porque é isso que precisamos fazer para que a gente possa, né, ter uma vida realmente, uma vida melhor, uma vida saudável, porque nós estamos sabendo, né, gente, que infelizmente a situação está difícil, né? Nós estamos aí rogando a todos que façam preces. Precisamos de muitas preces, porque nós estamos em via, né, de uma nova guerra. E uma guerra que deve, se acontecer, espero em Deus que não venha acontecer, mas depende muito de nós que isso aconteça, ela não vai ser pequena. Vai ser uma guerra terrível, que vai ser uma guerra com muitas armas atômicas, né? Porque a tecnologia proporcionou isso. E os senhores da guerra, que são os grandes senhores aí que comandam esses grandes arsenais em grandes países, estão sedentos de sangue. Todos eles querendo a cada dia mostrar seu poderio, exibir suas armas, seu poder de fogo. E isso vai ser terrível. Então, nós precisamos orar, orar muito para que esses homens não consigam o seu intento. E pedir a Deus que os perdoe, porque eles realmente não sabem o que fazem. Então, nesse momento, vamos agradecer a Deus por tudo que temos recebido e, mais uma vez, rogar ao Pai que tenha piedade de nós. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor tenha compaixão de todos nós. Graças a Deus. Só um minutinho, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Só responde aí alguém, por favor. Sim, Ah, então tá estamos ótimo. sim. Obrigado, obrigado. Então vamos Ouvindo bem, ouvindo começar. bem. Ótimo. Vamos lá começar o nosso estudo. Nós estamos, como eu falei, na parte terceira, capítulo 3 da Lei do Trabalho, né? Estamos falando do limite do trabalho e do repouso. Então, nós vamos aqui começar a ler a questão 684. Kardec pergunta: que se deve pensar dos que abusam de sua autoridade, impondo a seus inferiores excessivo trabalho? Né? Não vou dizer nem inferiores. Hoje em dia, esse termo inferiores seria lá do passado, né? Mas vamos dizer hoje, a seus funcionários, a seus comandados, não é isso? Porque quem tem uma empresa grande tem o quê? Funcionários, né? Os grandes mercados, as grandes empresas têm funcionários. Então, vamos pensar assim, né? E se deve pensar dos que abusam de sua autoridade, impondo a seus funcionários, empregados, comandados, auxiliares, né? Excessivo trabalho. E aqui entra também os empregados domésticos, né? Os empregados domésticos, as faxineiras, arrumadeiras, cozinheiras, né?
todos os trabalhadores, seja o trabalhador do campo, seja o trabalhador da indústria. Tem um filme, não sei se vocês já viram esse filme. Quem não viu, procure na Netflix, do YouTube, chamado, se eu não me engano, o nome é Pureza. O nome do filme é Pureza. É a história de uma mãe que, se eu não me engano, em 1992, ela é do Maranhão. O filho dela, jovem, parece que ele tinha 17 ou 18 anos, ele sai do Maranhão e vai para o Pará para arrumar emprego. São-se uns 2, 3 meses, ele não dá notícias. E a mãe fica desesperada. O que aconteceu com ele? Então, o que ela faz? Ela sai de casa com a roupa do corpo, só com a roupa do corpo, uma bolsa, os documentos dela e pouco dinheiro. E vai para o Pará atrás dele. Mas, e pede a Deus que a proteja. Ela diz: eu levei apenas uma bolsa com meus documentos, o dinheiro, e fui com a roupa do corpo. E pedi a Deus que me guiasse e me protegesse. E essa mulher, ela realiza uma saga. Ela procura em todos os lugares do Pará. Vai parar nas fazendas, aonde ela arruma um emprego nessas fazendas e ela vê o trabalho escravo das fazendas. Vê funcionários sendo assassinados, porque quando eles chegam nas fazendas para trabalhar, o dono da fazenda, o capataz, toma os documentos deles, coloca eles para ficar em ambientes horrorosos. E o trabalho deles vira trabalho escravo. O pouco que eles ganham tem que deixar no armazém da fazenda, porque é igual. Quem está assistindo, tem uma novela aí que passa, que é desses Globoplay, novela antiga, né? Que era de italianos, né? Os italianos que vinham para o Brasil. É a mesma coisa, tem tal de um armazém na fazenda, onde tem as cadernetas. Então a pessoa chega na fazenda, o cara é contratado para trabalhar na fazenda. Quando ele vê, ele está escravizado. Então, ele tem que comprar no armazém da fazenda a comida dele, a roupa dele e os instrumentos de trabalho, a enxada, a pá, que ele vai trabalhar na fazenda. O patrão não dá nem a enxada, as coisas para ele trabalhar. Ele tem que comprar. E quando ele chega sem dinheiro, ele se endivida. Ele faz conta no armazém. Quando ele recebe, e a cada coisa que ele compra, o preço é altíssimo. Altíssimo. Por exemplo, um quilo de feijão, se aqui custa R$ 8, lá custa 25. Então, ele tem uma dívida muito grande e essa dívida vai sendo aumentada porque o cara anota as coisas erradas, bota outro preço das coisas. Então, a pessoa não pode ir embora, porque o patrão só pode sair se você pagar a dívida. Mas ele não tem como pagar a dívida. Então, quando eles tentam fugir e são presos, são espancados e até mortos. E ela sai procurando o filho. É aquela Dira Paz. Um espetáculo, o filme é um espetáculo. Ela sai procurando o filho. Então, ela vai trabalhar de cozinheira numa fazenda dela. Eu sei depois, ela conhece pessoas dos movimentos sociais. Ela vai parar em Brasília. Ela vai conseguir com os políticos, né, fazer um movimento em Brasília para acabar com esse trabalho escravo, né? Eu sei que ela passa, não vou contar o filme todo que acontece, mas é um filme que trata disso aqui. Pessoas exploradas, funcionários, trabalhadores funcionários, abusados sexualmente, assassinados, morrem doentes, passam fome. Essa exploração aqui. Trabalham, não tem descanso. Começa a trabalhar 5 horas da manhã, trabalha até 10 horas da noite. Além de. E eles, quando vão para lá, eles são. Tem sempre aquele que eles chamam de coiote, né? É alguém que agencia, né? Que engana as pessoas.
Também teve uma novela aí, né? Moças que iam lá para a Turquia, né? E acabavam escravizadas a trabalhar também em boates como prostitutas, são enganadas. Esse é aqui no Brasil. É no Pará, isso se passa no Pará e outros estados ali também junto, né? Mato Grosso, também outros estados que eles vão buscar as pessoas desempregadas, então trabalhar, eles fazem mil promessas, as pessoas aceitam, vão para as fazendas, e quando chegou lá, não é nada daquilo. Vira um escravo e muitos morrem tentando fugir, os corpos são enterrados ali mesmo, jogados no rio, e a família nunca fica sabendo. E esse filme, se eu não me engano, é Pureza, é a história de uma mãe que sai em busca do seu filho, que desapareceu. Né? Não posso contar. Não posso contar o filme. Não posso contar spoiler do filme. Assista o filme. É belíssimo. Pureza. Eu depois vou botar no grupo, né, direitinho o cartaz com o nome. É Pureza que é o nome dela, da mãe. Ela tem um dos nomes dela, chama-se Pureza. Mas é belíssimo. É uma luta. Então, mostrando o que está acontecendo, o que acontece hoje e que Kardec pergunta aqui. Que se deve pensar dos que abusam de sua autoridade, impondo a seus inferiores, seus funcionários, né? Excessivo trabalho. E aí os espíritos dizem, isso é uma das piores ações. E o interessante, que no filme Pureza, que são esses homens donos dessas fazendas, muitos deles, são esses políticos. Estão lá no Congresso, deputados, senadores, homens milionários, que têm as terras, né, e que não querem pagar um salário decente, não querem, né, legalizar tudo direitinho. Então, eles têm escravos, escravos. De vez em quando a Polícia Federal estoura um desses casos aí, uma dessas fazendas, pega muita gente, né? Então, isso é uma das piores ações. Aquele que tem o poder de mandar, né, aquele que está com aquela autoridade sobre outras pessoas, é responsável pelo excesso de trabalho que impõe a seus inferiores, quer dizer, seus subalternos, seus auxiliares, porquanto, assim fazendo, transgride a lei de Deus. É um abuso, uma exploração. Aqui ele pede para a gente dar uma olhadinha na questão 273. Vamos dar uma olhada na 273? 273, está na parte segunda, capítulo 6 da vida espírita. Kardec pergunta assim: será possível que um homem de raça civilizada reencarne por expiação uma raça de selvagem? Quer dizer, vamos dizer assim: será possível que um espírito possa reencarnar em um planeta ou no meio de grupos mais atrasados do que ele? Claro que é. Né? Olha a história do Zezé lá de Capela. Espíritos estavam em mundos maravilhosos e vieram para o mundo praticamente entrando em provas e expiações. Claro que é. A gente, isso não quer dizer que você perca o conhecimento que tem. Não, isso, o conhecimento que você tem, você não perde. É ter o conhecimento. Isso você não perde jamais. Agora, o padrão social a gente perde sim. Isso a gente pode pedir. Hoje você pode morar numa cobertura em Copacabana. Amanhã você pode estar morando numa comunidade lá em São João de Meriti. Isso a gente pode. Então, ele diz aqui, é possível sim, mas depende do gênero da expiação. Um senhor que tenha sido de grande crueldade para os seus escravos, esse caso de hoje, né, essa história se passou em 1990, entre 90 e 96. Né? Não tinha mais escravidão, mas tratava os funcionários como escravos, como ainda tem até hoje, nesse momento aqui, não vou falar nem dos outros países, fala do Brasil, nesse momento aqui, existem pessoas presas em fazendas, trabalhando como escravos. Tá? Então, ele aqui, né? Das carvoarias também, né? Um senhor que tenha sido de grande crueldade para os seus escravos, poderá, por sua vez, tornar-se escravo e sofrer os maus tratos que infligiu a seus semelhantes? Um que, em certa época, exerceu mando, pode, em nova existência, ter que obedecer aos que se curvaram ante a sua vontade? Seria isso uma expiação
que Deus lhe imponha, e se ele abusou do seu poder, também um bom espírito pode querer encarnar no seio daquelas raças, ocupando posição influente para fazê-las progredir. Em tal caso, desempenha uma missão. Então, no caso dessa mãe, dessa pureza, eu acredito que tenha sido um espírito já com uma certa elevação, porque ela faz um trabalho que vai redundar até em lei, essas coisas todas, entendeu? Porque viver como ela viveu, fazer o que ela fez, não era para qualquer um, não. Não é para qualquer um, não. Então, é verdade. Um espírito, uma pessoa, né, que hoje não respeita o seu semelhante, pode amanhã passar pelas mesmas dificuldades que ela está fazendo o outro passar. Lembra daquela mensagem de Jesus? A cada um segundo as suas obras. Se você for impiedoso, se você não respeita o seu próximo, é possível que amanhã você não seja respeitado, né? Você seja vilipendiado, você seja maltratado. O que foi que você fez contra o próximo? Estou ajeitando. O que você fez contra o próximo? Então você pode sofrer passando pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas dores que você fez o seu semelhante passar. Por isso, né, o vigiai e orai. Preste atenção, no meu próximo como a ti mesmo. Lembra que Jesus chama a nossa atenção? Porque, como disse os Espíritos aqui, isso é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe aos seus inferiores, porquanto, assim fazendo, transgride violenta a lei de Deus. Então, quanto mais poder você tenha, quanto mais responsabilidade, quanto mais poder você tem, mais responsabilidade você deve ter. Você deve ter. E muito respeitar sempre aquele que depende de você, tá? Isso é fundamental. Por isso que ele diz, isso é uma das piores ações, o abuso do poder. O abuso do poder. Questão 685. Tem o homem o direito de repousar na velhice? Sim, sim, que a nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças. Você deve sempre fazer aquilo que está no limite das suas forças. E todos nós temos o direito ao repouso, não só na velhice, qualquer fase da nossa vida. Qualquer fase da nossa vida, nós temos direito ao repouso. Mas como ele é aqui perguntando a velhice, sim, sim, todas as fases, todo mundo tem o direito ao repouso. Todo aquele que trabalha tem o direito ao repouso, não importa a idade, principalmente na velhice. 685A. Então, que há de fazer o velho, o idoso, né? Vamos falar assim, o idoso, que precisa trabalhar para viver e não pode. Tem muitos idosos, né? Pessoas que, por várias razões, às vezes é aquele idoso que, na sua juventude, não se preocupou com o trabalho. Tem muita gente assim, que passou toda a sua juventude, a sua maturidade, sabe, no vai da valsa. A gente sabe que tem gente assim. Chega uma certa idade, aí que acontece? Tá dizendo, não tem quem o sustente, não tem mais dinheiro para fazer os biscates. O nosso país, muita gente reclama das nossas leis, mas o nosso país é um país que ele tem leis que em lugar nenhum do mundo existe. Por exemplo, SUS. O SUS só tem no Brasil. Tudo bem que não é perfeito, mas muita gente tem um médico, consegue uma cirurgia, um tratamento pelo SUS. Se você for nos Estados Unidos não tem SUS. Todo mundo tem que pagar um plano de saúde.
Tem aqueles mais sofisticados, planos de saúde mais sofisticados, e aqueles mais simples. Mas todo mundo tem que pagar. Se você tiver numa cidade americana, você está em Nova York, se você sofreu um acidente, quebrar o braço, quebrar uma perna, e você for para um hospital nos Estados Unidos, e você não tiver um seguro saúde, qualquer procedimento é caríssimo. É coisa assim para US$ 5.000, US$ 10.000. Eu vi a história de uma brasileira que ela tem um plano, tem os seguros de saúde lá, mas não é dos melhores. E ela estava contando que ela estava grávida. Aí ela estava dentro de casa e passou mal, né? Levaram ela para o hospital lá e fizeram alguns exames de rotina. Ela fizeram uma ultrassonografia dela, não foi nem bem ultrassonografia, foi um outro exame, assim, mais simples. Fizeram um exame de sangue, aí o médico falou: não, 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 não é nada grave, não. Essa foi só uma bobagem, a senhora pode ir para casa. Quando o marido, mandaram a conta para o marido dela. Ela disse que foi uma fortuna. Parece que ficou em torno de US$ 10, US$ 12.000. E ela disse: meu Deus, eu fiquei lá durante o hospital durante 3 horas. Eu não sei se foi uma ultra, um exame de sangue e mais um negocinho lá. Uma fortuna. Uma fortuna. Aí ela falou com o marido, porque ela vai ter filho lá, né? Ele estava aumentando o seguro de saúde. Tive uma amiga também que morava lá, ela vinha fazer tratamento dentário aqui no Brasil. Uma vez por ano ela vinha ao Brasil para fazer tratamento dentário. Ela disse que é caríssimo lá. Todo Ô, trabalho. Rose, ô, Rose, o meu sobrinho mora nos Estados Unidos e ele, quando foi para lá, quando ele chegou lá, ele passou mal e ele ainda não tinha emprego, não tinha dinheiro. Ele foi atendido, mas depois na justiça é como se fosse uma prestação que todo mês ele tinha que comparecer para pagar. E ele tinha que comparecer para pagar, senão ele seria preso. É, é terrível, é caríssimo, caríssimo. Isso é verdade mesmo. E ele vem e a mãe dele mora em Curitiba, e ele faz tratamento só aqui no Brasil, tratamento de dente e tudo. Ele vem uma vez por ano e faz essas coisas aqui. É muito caro. E aqui nós temos o SUS. Não é perfeito, né? Porque infelizmente há muita corrupção, mas é o que pode atende muita gente. Mesma coisa, e nós temos, né, esse auxílio salário para pessoas com mais de 65 anos que não trabalharam, não se aposentaram, questão de BPC, né? É salário para o idoso. Então, o idoso com mais de 65 anos que tenha pelo menos 15 anos de carteira assinada, né? A velha pessoa só tem 15 anos, ele pode recorrer ao BPC, né? Se aposentar por velhice, tem também o salário para o servidor rural, né? Pessoa que trabalhou na roça, também pode, depois de uma certa idade, conseguir. Essas coisas são aqui. Aqui tem 13º, que lá fora não tem 13º. Né? Os Estados Unidos não tem 13º. Então, aqui nós temos uma legislação trabalhista, apesar das nossas deficiências, que é muito boa para o trabalhador. E Ô, Rose, eu tô fazendo tratamento lá no Grafeguine, né? uhum, Porque eu tô com hepatite crônica. Só se eu tivesse que comprar um remédio, cada caixinha é R$ 60.000. veja só, aqui É. tem uma farmácia popular, que muita gente E reclama. lá eu peguei de graça o remédio. Um remédio meu também, R$ 300. Eu pego na farmácia popular. Então, você veja, né? Você veja a situação. Então, aqui no nosso país, que muita gente mete o malho, né? Diz que é isso, que é aquilo, nós temos benefícios que não existem nos países de primeiro mundo, que não existem. O pessoal diz que são coisas do Brasil.
né? Então, como ele falou aqui, agora a gente sabe que tem muita gente que chegou à idade adulta, sono idoso, mas que não se preocupa com isso. Não se preocupou, deixou a coisa correr. Outros não, né? Não tiveram dificuldade, não conseguiram muitos anos de carteira assinada, mas juntando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, conseguiu fazer os 15, 16 anos e tirou o seu salário, seu benefício, né? Além de ter a vantagem da farmácia popular, ter o SUS, que permite a pessoa viver. Tem o Bolsa Família, essas coisas que só tem aqui. E ajuda muito, vale gás, negócio de luz, ajuda para o aluno que está terminando o segundo grau, ganha R$ 200 como incentivo para continuar a estudar. Tudo isso aqui tem no nosso país. Beneficia as pessoas mais pobres, né? Então, ele diz aqui, na pergunta, ninguém é obrigado a, diz aqui, a trabalhar além das suas forças. Porque trabalhar além de suas forças é um trabalho escravo, né? É uma exploração. Então, todos temos direito ao repouso. 685A. Então, que há de fazer o velho, o idoso, que precisa trabalhar para viver e não pode? O forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este fraco, esse idoso, família, a sociedade deve fazer às vezes desta. Quer dizer, a sociedade tem que tomar o lugar da família. É a lei de caridade. Então, o Estado, quando ele fala Estado, a gente fala Estado, não é só o governo, é toda a sociedade. A sociedade, como um todo, tem que buscar auxiliar essas pessoas. E como é que a gente faz isso? Pagando os nossos impostos. Porque quando nós pagamos nossos impostos, é do dinheiro dos impostos que vem a farmácia popular. É do dinheiro dos impostos que vem o quê? A gratuidade para nós, idosos, aqui em Petrópolis, né? Aí no Rio também, acima de 65 anos, não pagam passagem. Os benefícios tem no nosso país que não tem nos outros países. Mesmo assim, tem gente que reclama. Tem gente que reclama, reclama, diz que é um absurdo, né? Ser jabuticaba que diz que só tem no Brasil, né? Mas é assim essa sociedade. Então, quando nós pagamos nossos impostos, é daí que vem farmácia popular, SUS, cursos para jovens que não têm tantos recursos, não é? E vários benefícios para as pessoas de terceira idade, para as pessoas mais carentes, vem dos nossos impostos. É isso que tem que É, fazer. hoje os alunos não pagam passagem, recebem uniforme, material didático, tudo de graça. Isso vem dos nossos impostos. Aí muita gente diz, isso é um absurdo ficar dando as coisas para essas pessoas. Mas isso é caridade, é a lei de caridade. O forte, aquele que tem mais, tem que auxiliar o que tem menos. É da lei de Deus. É da lei de Deus. Aquele que é mais privilegiado tem que auxiliar o que não tem, o que tem menos. Primeiro que a gente nunca deve esquecer, o que a gente tem é um empréstimo de Deus. Tudo que a gente tem é um empréstimo de Deus. Então, nós temos a obrigação moral de dividir o pão com aquele que tem menos. Lembrando sempre Jesus, a cada um segundo as suas obras. Ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a ti mesmo. Não é? Porque a gente não sabe o que nós já recebemos no passado de ajuda do próximo. E nós também não sabemos se o amanhã nós vamos precisar. Alguém pode dizer com certeza que não vai precisar? Alguém tem essa coragem de dizer isso?
Eu nunca vou precisar de uma cesta básica? Alguém pode, em sã consciência, dizer isso? Ah, eu nunca, jamais irei precisar da ajuda de ninguém? Ana, quer falar alguma coisa? Então, nós não podemos abrir a boca para dizer isso. Nenhum de nós. Nenhum de nós pode dizer isso. Então, é nossa obrigação auxiliar, sim. Auxiliar, sim. Tá? E é isso que ele deve dizer. O forte, quando a gente diz o forte, eu posso dizer aquele que tem mais, né? O forte ajuda o fraco. E o que tem mais ajuda o que tem menos. Não tendo esse mais fraco família, não tendo esse mais fraco condições de se sustentar, a sociedade, né, como um todo, o Estado, deve fazer, às vezes, dessa família. É a lei de caridade. Aí Kardec vai botar uma nota aqui muito interessante. É, e ele vai dizer assim, ó, ele vai dizer assim, não basta se diga ao homem que lhe corre o dever de trabalhar, né? Não basta se diga ao homem que ele tem a obrigação de trabalhar. É preciso que aquele que tem de prover a sua existência por meio do trabalho encontre em que se ocupar, o que nem sempre acontece. Então, olha o que a Kardec está trazendo aqui para a gente, é o que a gente vive hoje, nem já viveu, né? Todos têm a obrigação de buscar o pão de cada dia, para não ficar nas costas de ninguém, né? Ninguém deve viver às expensas do outro, explorando o outro como um parasita, sem prover a sua subsistência. Porque, como nós já estudamos anteriormente, todos devem trabalhar. Trabalha o homem, trabalha os animais, e Jesus falou o quê? Meu pai trabalha e eu trabalho também. Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então, não é dado a ninguém o direito de não fazer nada, de viver sugando o sangue do outro. Mas ele diz aqui, mas é necessário que aquele que quer trabalhar encontre trabalho, o que nem sempre acontece. Quantas pessoas, né, nós sabemos que estão desempregadas, e não é porque elas não querem trabalhar, é porque elas não estão encontrando trabalho. Quando se generaliza a suspensão do trabalho, quando se generaliza, a suspensão do trabalho assume as proporções de um flagelo, com a miséria. Quando uma grande população não consegue trabalhar, o caos se instala, vira miséria. Citando um exemplo aqui, o Haiti, né? Nós todos já sabemos que acontece no Haiti. O Haiti, há uns anos atrás, teve um terremoto horrível. Muitas pessoas morreram. Hoje, o Haiti está tomado pelas gangues. São as gangues que comandam lá. A população vive uma miséria. Grande parte da população não consegue trabalho. É um caos total, é uma coisa terrível, né? É a miséria ali se apresentando. É uma coisa terrível. Meu sobrinho, ele está no Congo, ele está comandando as tropas do exército lá do Congo. Ele falou para a gente, né, disse, eu nunca vi tanta miséria na minha vida. É tanta miséria, pessoas desempregadas, crianças doentes, é uma coisa terrível, terrível. Por quê? Porque não existe estabilidade, não existe uma sociedade organizada. Então as pessoas estão na miséria, sofrendo, doentes, com fome, sem emprego. O caos se instala, é um verdadeiro flagelo.
Aí ele diz aqui, a ciência econômica, que a economia é uma ciência, assim como o direito é uma ciência, né? Então, a ciência econômica procura remédio para isso, no equilíbrio entre a produção e o consumo, buscando esse equilíbrio entre a produção e o consumo. No passado, né, lá no século XVIII, existiu um filósofo chamado Thomas Robert Malthus. Malthus dizia o seguinte: ele achava que um dia ia acontecer no mundo um problema sério, que teríamos gente demais e comida de menos. Porque ele dizia o seguinte, que a população ela vai crescendo, 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 e vai chegar um dia que vai ter tanta gente no planeta que não vai ter comida suficiente. Então, é aquela ideia do que a gente chama de progressão geométrica e progressão aritmética. A progressão geométrica é aquela assim: dois, é sempre multiplicando. 4, 8, 16, 32, 64, 128. E a progressão aritmética? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ele imaginava a população crescendo assim: 1, 2, 4, 8, 16, 32, assim, multiplicando. E os alimentos crescendo: 1, 2, 3, 4, 5. Só que não é bem assim. As coisas não são bem assim, né? Mas é o que ele diz aqui. A ciência econômica procura remédio para isso no equilíbrio entre a produção, procura nivelar o que se produz com o que se consome, né? Para não haver desequilíbrio. Esse equilíbrio, porém, dado seja possível estabelecer-se, sofrerá sempre intermitências. Claro, às vezes você vem tudo direitinho, a economia vem direitinho, como no Brasil, né? Temos a economia, aí tem a produção de alimentos. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Grãos, o Brasil produz, o nosso agro é espetacular. Agora, às vezes, acontecem intermitências que desequilibram isso. Nós tivemos há pouco tempo a pandemia. Muita gente perdeu o emprego na pandemia. Né? Muita gente perdeu o emprego na pandemia. Então, houve um desequilíbrio, que aí o governo teve que implantar, dar dinheiro. Lembra que as famílias ganhavam, acho que era R$ 600, né? Cada família, as pessoas iam lá, se inscreviam para receber o auxílio, né? De R$ 600. Lógico que houve desequilíbrio, porque aquilo, ninguém estava contando com aquilo. Uma pandemia que muita gente foi demitida, principalmente aquele trabalhador, o doméstico, faxineiro, empregado doméstico, perdeu o emprego direto, porque você não podia ter faxineira dentro da sua casa, você não podia ter cozinheira dentro da sua casa, empregar. O pessoal foi tudo mandado embora. Muitas empresas fecharam as portas, restaurantes, garçons, cozinheiros, maîtres, né? Fecharam as portas. Muitas lojas fecharam. As lojas, comércio, a gente ficou desempregado. Então, houve um desequilíbrio. Houve um desequilíbrio, né? Então, ele diz aqui, esse equilíbrio, porém, entre produção, consumo, sofrerá intermitências, durante as quais não deixa o trabalhador de ter que viver. Nós tivemos uma pandemia, muita gente perdeu o emprego, muita gente foi para a miséria, ficou na miséria, né? Alugava casa, teve que abandonar a casa alugada, foi morar em comunidades. Tem gente que foi morar até na rua, porque não podia pagar o aluguel, não tinha empregado, não tinha emprego. Mas a população tinha que continuar vivendo, tinha que continuar vivendo. Um elemento que se não costuma fazer pesar na balança, e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Então, nesse processo, né, econômico,
a educação está presente. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Então, a gente pode dizer assim, que Kardec, quando ele começa a escrever essa nota aqui, ele começa falando de economia, mas ele elenca a educação como um dos elementos atrelados à economia, porque seria tipo de uma economia moral, que não se torne egoísta, que não se explore as pessoas, sabe? Porque às vezes nós temos essa economia que explora as pessoas. Quando, de repente, está faltando um produto, alguma coisa assim, as pessoas aumentam o preço. Eu me lembro que quando houve aquela chuva, né, não foi a chuva de agora, não, foi aquela chuva que pegou essa região serrana, Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, né? Foi 2011. Minha irmã morava em Teresópolis. E ela mandava para mim uma matéria, porque Teresópolis ficou debaixo de lama. Então, as pessoas precisavam muito de vassoura e água, né? Água para beber, porque todo o sistema de água da cidade ficou danificado. Então, precisava de vassoura e água. Isso, a chuva caiu numa terça-feira, se eu não me engano, caiu numa terça-feira. Quando foi na quinta-feira que conseguiram abrir algumas lojas, uma vassoura que antes custava, por exemplo, R$ 10, estava custando 40. Uma garrafa de água mineral, que custava 5, R$ 6, estava custando R$ 30. Então, repare, aquele comerciante, ele não comprou, ele não foi comprar mais produto para a loja dele. Ele já tinha aquele estoque na loja, que ele já tinha pago um preço por aquele estoque. Então, ele tinha vassoura, ele tinha água nas lojas. Houve a chuva 2 dias depois. Ele simplesmente, quando ele comprou aquela vassoura, ele não sei que ele ter comprado a vassoura por R$ 3. Pagou R$ 3. Estava vendendo a R$ 10. Estava lucrando bem. Houve a chuva, ele dos R$ 10 passou para 40. Para quê? Para tentar lucrar em cima da miséria. Porque a pessoa pode dizer, não, eu precisei comprar uma vassoura e o fornecedor estava caro. Não, o fornecedor continuava vendendo a R$ 3. E ele já tinha comprado esse estoque. Foi preciso a polícia entrar nesses estabelecimentos, prender o dono dos mercados, das lojas, ameaçar com multas altíssimas para eles baixarem o preço. Essa é a economia imoral. É a economia imoral, é a economia egoísta. Por isso que Kardec ele fala, né, que é um elemento que se não costuma pesar na balança, e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria, ela não passa de uma economia imoral. Esse elemento é a educação, não a educação intelectual, mas a educação moral. Porque a sociedade que é moralizada, ela não explora, ela não explora. Principalmente na época que acontece coisas assim. Por outra coisa também, aqui em Petrópolis, quando teve a pandemia, quando foi decretado que todo mundo tinha que ficar dentro de casa, eu me lembro que isso aconteceu comigo. Uns 4, 5 dias antes de sair o decreto, eu tinha estado na cidade procurando, ia comprar. Eu saí, estava todo mundo já começando a usar aqueles álcool, né, álcool gel para as mãos. Eu lembro que eu passei em umas farmácias e vi o álcool gel. Era vendido a R$ 8, R$ 9, como é vendido hoje, R$ 8, R$ 9, né? Um frasco daquele de álcool gel grande que você bota no banheiro para lavar a mão, né? R$ 8, R$ 9. Quando foi decretado, eu me lembro, foi decretado e quando eu estava R$ 8, R$ 9, eu disse, deixa eu compro depois. Não sei por que eu não comprei naquela hora. 3 dias depois, aí saiu o decreto, que ia fechar tudo, né?
Eu fui na cidade de São, vou comprar um álcool gel. Isso aconteceu comigo. A coisinha de álcool gel de R$ 8 estava sendo vendida a R$ 25. Na farmácia que eu vi, a R$ 8. R$ 8. E que eu não quis comprar. 3 dias depois que foi decretado, 1 ou 2 dias que o álcool gel passou para R$ 25. E era o mesmo lugar. Na farmácia, estava tudo assim na porta, né? O álcool gel, R$ 8. Eu voltei lá, era o mesmo álcool gel. Estava no mesmo lugar. Quer dizer, ele nem repôs, era aquele mesmo. R$ 25. E você, para comprar álcool gel, ou você ficava, o preço variava entre 18 e 25 por aí. Isso é imoral. Isso é imoral, né? Por isso que ele fala que a educação moral é importante nessa economia, é importante para uma sociedade, para não explorarem, né? Não explorarem as pessoas, né? Como também se explora do trabalho. Você vê que a pessoa está precisando trabalhar, o salário para aquela função é um salário X, mas aí a pessoa percebe que a pessoa está precisando, o que ela faz? Oferece um salário inferior. Ah, pega aí, você está precisando, pega qualquer coisa. Não valoriza o trabalho para dar um salário decente. A gente vê muitas empresas fazerem isso, né? Aí ele diz aqui, não nos referimos por educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Essa frase, Kardec escreveu quando ele tinha 24 anos e nem sonhava, né, em ser Kardec. Era Hippolyte Léon Denis Arrivaille, um professor, né, que tinha estudado na Áustria, aluno de um dos alunos mais brilhantes de Pestalozzi, porque ele foi com 12 anos estudar com Pestalozzi, voltou para a França depois de formado, e como professor, ele se tornou uma pessoa brilhante como professor. Em 1828, ele era um jovem, entre 24 e 30 anos, jovem, ele publicou em Paris um plano de educação pública da França. Esse plano foi criado por ele, tá? Estão lá nos arquivos de educação, do Ministério de Educação francesa. Ele, o professor Hippolyte Léon Denis Arrivaille, publicou em 1828 um plano para a educação pública da França, tá? Criado por ele. E nesse plano, ele diz que a educação moral, que a educação é a arte de formar os caracteres, aqui incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Considerando-se a aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados da torrente da população, sem princípios, não é assim? Sem freios, entregue a seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem? Que não a gente vê. Quantos jovens chegam, saem das escolas públicas, depois de terminar o segundo grau, ou fazer. Alguns chegam no nono ano, param de estudar, outros ainda vão, né, terminar, fazem que eu nem sei o nome direito que se dá hoje, que antigamente era o segundo grau, terminando, né? E alguns vão até fazer faculdade, outros vão para o mercado de trabalho, outros, como ele diz aqui, chegam nessa idade adulta e são, como ele diz, são lançados da torrente da população sem educação, sem princípios, sem valores, entregues a seus próprios instintos. Aí a gente diz, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem? Claro que não. A gente vê
Outro dia estava passando, não sei aonde aí, era uma rua que tinha umas casas todas pichadas, já lá na Taquara mesmo, lá na Taquara, lá na Taquara. Né? Você tem a sua casa, você pinta a sua casa, aí vem um bando de jovens saindo dos bailes no domingo à noite, da madrugada, e sobem nos prédios para pichar as paredes, as janelas. É um sobrado que tem ali perto daquela loja, eu nem sei se ainda existe, Minhoca Feliz, ali perto da André Rocha, por ali, né? Tem um prédio ali, o sobrado, são 2 andares. O andar de cima tem uma varandinha, tudo pichado com aqueles tinta preta. Você anda pelas ruas, você vê as lojas, a pessoa constrói um muro, pinta um muro, e eles picham tudo. Chega no ponto de ônibus, aqui em Petrópolis, né, tem as cabinezinhas decoradas com as imagens da cidade, eles arrancam pelo prazer de arrancar, roubam os fios, não é assim? Ó? Os fios, os postes nas ruas são tudo com os fios tudo arrancado. Fio de luz, fio da Claro, fio de internet. Quebram as coisas, arrancam latas de lixo das praças, arrancam, jogam no chão, quebram os bancos das praças, arrebentam os ônibus, picham os ônibus por dentro. BRT, a gente vê, de vez em quando aquele segurança presente pega, né? O sujeito entra, arrebenta, quebra os bancos do BRT. Que isso, gente? São pessoas que não têm um tipo, nem um pingo de educação moral. Não tem. Para que quebrar os bancos do BRT, as latas de lixo? É quebrar mesmo, o prazer de quebrar. É isso que Kardec está falando. Né? Essa educação, esse conjunto dos hábitos adquiridos, as pessoas não têm. É um absurdo. Aí eu trouxe aqui eh, um PDF para gente, mostrando também o porquê o porquê disso muitas vezes acontecer e, e o que se deve, o que se precisa também, né, para corrigir isso. Esse texto chama-se Educação Familiar, artigo de Gregório Rodrigues Espelho, publicado no Correio Fraterno do ABC em julho de 1998. E ele se falando sobre essa questão da educação familiar. E aqui eu trouxe inicialmente um texto de Emmanuel, no livro Consolador, na questão 110. Nessa questão, eles fazem uma pergunta para Emmanuel. A pergunta é a seguinte: esse livro Consolador, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, são perguntas e respostas. Fazem a seguinte pergunta a Emmanuel: qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas da Terra? Qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas da Terra? E Emmanuel diz: a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino, propriamente do mundo, podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Na sua grandiosa tarefa de cristianização, essa é a profunda finalidade do espiritismo evangélico, no sentido de iluminar a consciência da criatura, a fim de que o lar se refaça e novo ciclo de progresso espiritual se traduza entre os homens em lares cristãos para a nova era da humanidade. Porque a educação quem dá é a família, gente. É a família que ensina a dizer bom dia, boa tarde, obrigado,
dá licença, não é? É a família. Isso é um basiquinho. É a família. Mas muitas famílias agora estão mandando, colocando isso nas costas do professor. Ah, vai lá, a senhora vira para a professora e diz: o que que a senhora pode fazer pelo meu filho? Porque eu não aguento. Porque a senhora pode educar ele. É assim. A educação tem que vir de casa. Aí diz assim, né? Ao abordarmos esta questão, agora não é mais Emmanuel, no sentido prático, é o articulista do jornal Correio Fraterno. Ao abordarmos esta questão no sentido prático, encontramos Pestalozzi, sábio educador e pedagogo suíço, aplicando os conhecimentos que possuía quando retirava os discípulos das habitações miseráveis em que viviam, com a finalidade de lapidar seus espíritos em ambiente mais puro, próximo ao doméstico, onde as relações fossem iguais à de uma família, né? Na verdade, afirmava ele, eu pretendia provar, diz o Pestalozzi, né? Eu pretendia provar, com minha experiência, que as vantagens da educação familiar devem ser reproduzidas pela educação pública. E que a segunda, a educação pública, só deve ter valor para a humanidade se imitar a primeira. Então, o que ele está dizendo aqui? Deixa eu só ver aqui uma coisinha, né? Estava querendo ver uma coisinha aqui, mas está difícil de ver. Então, olha só o que ele dizia. Ele dizia que eu pretendia provar, como experiência, palavras de Pestalozzi, que as vantagens da educação familiar devem ser reproduzidas na escola, em que a escola só deve ter valor para a humanidade se imitar a primeira. É que eu só queria ver aqui uma coisa. Só um instantinho, gente. Ai, droga. Um minutinho. É porque eu falei uma coisa, eu fiquei em dúvida aqui. É que eu estava falando, né, da escola aonde Kardec estudou com Pestalozzi. Foi em Yverdon, né? Foi em Yverdon, é, pera um instantinho, só. Pestalozzi era famoso por suas ideias, obras literárias e pelas instituições que criou e dirigiu, inclusive para os órfãos de guerra de Stans, né? Uma pequena localidade na Suíça. Em agosto de 1804, Pestalozzi se muda para Yverdon e em 1805 começa a funcionar a instituição. Agora, oh meu Deus, é que eu gosto de dar a informação correta. É, de tudo vai ver dom, mas é assim que se faz. Na Suíça. Não sei o que. É. A época eu falei que a escola Yverdon era na Áustria, não é na Áustria, não. O Instituto Yverdon, também conhecido como Instituto Pestalozzi, foi uma escola renomada, fundada por Johann Henrique Pestalozzi em Yverdon, na Suíça, no início do século XIX. Porque eu falei que era na Áustria, Yverdon, não, na Suíça. Kardec estudou em Yverdon na Suíça, tá? Só para corrigir isso, porque eu falo às vezes uma coisa, eu fico em dúvida, mas eu gosto de corrigir. Então, ele aqui, Pestalozzi afirmava, eu pretendia provar, com minha experiência, que as vantagens da educação familiar
devem ser reproduzidas pela educação pública e que a segunda só deve ter valor para a humanidade se imitar a primeira. Se Pestalozzi tinha preocupação com o interior da criança, o íntimo da criança, que não dizemos dos pais que recebem o espírito reencarnante, o qual vem para moldar suas tendências para o progresso interrupto de sua evolução espiritual. Ele pregava ainda sobre a premente necessidade de acompanhar, sem descuido, não só o desenvolvimento físico, mas principalmente o desenvolvimento moral, para poderem, mais tarde, esses jovens espalharem essas sementes adquiridas em seu próprio ciclo de crescimento. Então, se a criança não recebe em casa, no lar, uma educação moral, se a criança não aprende, né, aqueles conceitos básicos de educação, quando ele se tornar adulto, como é que ele vai ser? Na vivência atribulada de hoje, o pequeno ser, a criança, que tem a aventura de crescer em lar espírita, além de ser encaminhado para aulas de evangelização, o que toda pessoa espírita deve fazer com seus filhos, como também os católicos fazem, né? Mandam as crianças para o catecismo na Igreja Católica. Os nossos irmãos evangélicos também mandam seus filhos para as escolinhas de evangelização nos seus templos evangélicos. Então, o espírita tem que fazer a mesma coisa. Pegar seus filhos e colocar na evangelização infantil na casa espírita. Então, essa criança deve ser encaminhada para aulas de evangelização e depois participar, quando mais jovem, dos movimentos das mocidades espíritas, como tem nas igrejas evangélicas, como tem nas igrejas católicas. E com seus pais ou responsáveis, formar grupos de evangelho no lar. O evangelho no lar é importantíssimo. É importante que toda família espírita estabeleça o evangelho no lar da sua casa. Ah, mas na minha casa ninguém quer fazer história sozinho. Você nunca estará sozinho, porque Jesus falou que quando dois ou mais se reunirem em nome dele, ele ali estaria presente. Então, faça o seu evangelho no lar sozinho. Escolha um dia da semana, um horário, faça uma prece, pega uma mensagem, o Evangelho segundo o Espiritismo, leia um parágrafo, faça uma reflexão daquilo. Veja o que aquela mensagem quer dizer para você hoje. Depois, agradeça a Deus por tudo que tem recebido. Coloque um copinho d'água lá durante o culto do lar. Peça a Deus que abençoe aquela água. 15 minutos, uma vez por semana. Então, essa família que realiza o evangelho lá dificilmente sofrerá afastamento do caminho reto do bem, do amor e da justiça. Com esses recursos morais, a educação em casa que os pais derem, a evangelização na sua religião, o culto do evangelho no lar, com esses recursos morais, com o suporte, e também com o suporte afetivo da família, dificilmente viverá uma infância, essa criança, e adolescência atribulada, com os abusos que abalam o desenvolvimento ético e moral da vida sociocultural da atualidade. Então, a educação vai nos proporcionar, quando o ser educado, ele vai, tá? Ele vai proporcionar para a sociedade, para a própria família dele no futuro, uma vida melhor. Ele não vai ser aquele que explora as outras pessoas, né? Ele vai ser aquele empresário justo, que dá os direitos que seu funcionário precisa. Dificilmente vai ser um corrupto, um explorador, porque ele tem essa base moral que ele recebeu da família e da sua religião. Aí, voltando aqui para a nota de Kardec, quando a arte, né, leva ao preparo e à sensibilidade, né? Quando essa arte, que arte é essa? Educação. A educação é uma arte. Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, educação, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de providência para consigo mesmo e para com seus pais. E de respeito a tudo que é respeitável. Hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus
dias inevitáveis. Porque, às vezes, o sujeito é mal educado, age sempre com falta de educação. E ele acaba prejudicando não só a família dele, mas a ele mesmo. Não é? Porque, às vezes, ele faz algo, né? Quebra tudo, arrebenta com tudo, e a polícia o prende. E ele vai ser processado, pode pegar cadeia, perde o emprego. Quantas pessoas nós vimos no dia 8 de janeiro? Eu não estou falando de política, eu estou falando de falta de educação. Quando as pessoas invadiram o Congresso e quebraram as coisas, quebraram objetos de arte que pertenciam a toda a população brasileira. Aquele relógio maravilhoso que toda vez eu vejo aquela cena, eu sofro. Né? Quebraram as coisas, atacaram fogo, foram presas, perderam o emprego, estão sendo processadas. Quando acontece um vandalismo numa cidade, né? Vamos tacar fogo nos ônibus. No outro dia, ninguém tem outro para ir trabalhar. Aí chega atrasado do trabalho, o patrão manda embora. Poxa, eu perdi meu emprego. Por quê? Ah, porque ontem eu taquei fogo no ônibus. Aí eu taquei fogo no ônibus, hoje eu fui trabalhando, não tem ônibus. A polícia me pegou, me deu muita lambada, não é? Invade supermercado, invade isso, rouba a coisa do vizinho, destrói. Falta de educação prejudica a família, que às vezes tem que arcar com os prejuízos, e prejudica a si próprio. Vai ter um caso essa semana também, que foi o cara no museu quebrou uma cadeira de cristal no museu. Quebrou a cadeira, dentro do museu, uma cadeira de cristal. O cara resolveu sentar a cadeira de cristal no museu. Meu Deus, quebrou a cadeira parece que foi construída por. A cadeira chama cadeira Van Gogh. Uma cadeira de cristal, ele sentou na cadeira, quebrou a cadeira. Meu Deus! A pessoa não tem senso, né? Aí ele diz aqui: a desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. Então, se a gente quer ter uma economia estável, né, essa economia precisa ser moralizada. E para ser moralizada essa economia, para que não se torne uma economia egoísta que explora os outros, é preciso educação. Então, a gente está vendo que a educação, que Kardec diz que é o conjunto dos hábitos adquiridos, que a educação é a arte de formar os caracteres, né? Porque ela incute hábitos. A educação tem que estar em tudo, tem que estar em tudo. Tem que estar no nosso trabalho, tem que estar no nosso repouso, tem que estar no nosso conviver na sociedade. Em tudo tem que estar a educação. Quando não existe educação, o homem sofre. O homem sofre. Tá? Então, eu achei muito interessante essa nota de Kardec. Ele começa a falar de economia, mas depois ele coloca a educação. E realmente, né? Como diz Pedro de Camargo no livro O Mestre da Educação, o problema do homem é um problema de educação. Se esse homem for educado, tudo na vida dele vai melhorar. A sociedade vai crescer e vai melhorar. Então, gente, semana que vem, nós vamos iniciar a questão 686, capítulo 4 da Lei de Reprodução. População do globo, 686, dia 30/6. Entraremos no próximo capítulo, tá? 30/6/25. Nesse momento, vamos aqui agradecer a Deus, agradecer a Jesus pela oportunidade que o Pai nos concede de estarmos reunidos aqui, estudando, refletindo sobre essas questões tão importantes para todos nós. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça. Ana Constantino, você vai ficar aí? Ou você vai sair? Sim, Então, vou passar o sim, avião para você, tá? tá bom. Você já sabe como é que é, então não tem problema.